Viagem mais marcante da minha adolescência. Bom, eu tenho o tio comandante de avião, então eu sempre viajei, né, para todos os lugares. Mas quando eu fiz 17 anos, terceiro ano, formatura do colegial, era muito moda, não sei se hoje em dia é, ir para Porto Seguro. Então vamos considerar essa minha primeira viagem sem seus pais, só com os amigos, uma balbúrdia danada, uma esbórnia danada. Eu lembro de muitas coisas. E também não lembro de muitas coisas. Mas foi bem legal. Pro Rio de Janeiro, né? Porque, assim, eu só fui pro Rio de Janeiro até agora. Mas também eu vou pra Lima Duarte, que é muito bom. É uma cidade pequena, mas é muito legal. Bom, a minha viagem mais marcante com certeza foi pra Disney. Porque a primeira vez eu fui com os meus pais, mas depois eu voltei só com a minha irmã e uns amigos e foi maravilhoso. Eu quero ir pra Disney todo ano. Quero juntar dinheiro só pra isso, porque é o lugar mais feliz do mundo. Poxa, acho que foi 2005 mais ou menos, que fui pro Rio de Janeiro, assim, com os meus amigos e, poxa, sem os pais, né, melhor coisa, e foi incrível, assim, a gente se divertiu, foi pras baladas, assim, foi incrível, foi muito bom. Foi a primeira viagem, assim, que mais marcou. A primeira sempre marca, né? Pô, a primeira viagem que eu fiz sem meus pais foi com a Restart. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi com a Restart também. E, pô, viagem assim, quando a gente viaja junto, quando a gente tá na estrada, a gente se sente muito bem. Então acho que não podia ter sido melhor. Bom, uma viagem bem marcante pra mim foi uma viagem que eu fiz com o Pedro Lanza e um amigo meu. Pô, acho que foi ano passado. A gente foi pra Ubatuba, sozinho, a gente até dormiu no chão, meu. A gente acampou. Então essa viagem foi muito marcante pra mim, a gente passou com os amigos, melhores amigos, então foi muito marcante pra mim. Tomara que tenha todos esses anos aí pra frente, que a gente passe junto no ano novo. Valeu! A primeira viagem que você fez sem seus pais? Wow, creo que fue a Los Roques, que es una playa, una isla en Venezuela, y con mis amigos, estaba muy chiquita. Ah, no acredito. Sí, de verdad. Fue mi hermano también, y pues y mis papás. Ese fue, y las giras de ISA TKM. Ah, sí, mira. ¿Y cuál fue el primer viaje que hiciste sin tus papás? O primeiro viagem que eu fiz sem meus pais, foi para Chicago, para tryout de futebol. Sim. Eu fiquei lá um tempo. Sim. Isso. E viagem juntos. Bueno, nos fuimos a Orlando, a los parques de Orlando. Sí, a todos los parques de Orlando. Ay, guau, ¿te acordaste? A todos los parques de Orlando. Y fue lo máximo. Sí, fuimos 2 semanas. En todas las montañas, roller coasters. Juntos los dos de vacaciones. Yo la obligué a que se montara. Ella no quería, no quiero picar, no quiero. Depois, sim. A minha primeira viagem que eu fiz sem meus pais foi no colégio, foi um acantonamento, era o nome da viagem, a gente ia pra uma chácara, e acho que um momento marcante foi quando eu vi que eu precisava arrumar minhas coisas pra ir embora, e não cabiam na mala, porque minha mãe dobrou tudo, e eu desdobrei tudo, e tipo, mãe dobra de um jeito que cabe pra ir, mas depois não, aí eu lembro que eu voltei tipo com umas 6 sacolas e a mala cheia. E mais pesada do que ela foi, eu não entendi nada. E foi isso, foi frustrante pra mim. A minha também foi num acampamento, só que era acampamento que chamava o meu. E eu pisei no arame farpado, enferrujado, tive que tomar uma vacina que doeu muito. Queriam me dar no braço, falei, pô, sério, dói mais, mas deram no braço. E essa é a imagem que eu tenho da minha primeira viagem sozinho. Mas a segunda foi legal. A minha foi lá no Rio Grande do Sul com meu primo e 4 amigos dele, que a gente ficou numa casa. Eu acho que o momento marcante foi a hora da festa, que eu nunca tinha ido numa balada. E porra, lá no Rio Grande do Sul tinha um monte de menina bonita. Então foi sensacional, eu adorei. E olha, repeti muitas vezes essa viagem. E foi bom. Obrigado, primo. Eu tô pensando. Bom, a minha, acho que eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, e eu jogava futebol. E eu viajei sozinho, acho que eu fiquei meio triste, até chorei no ônibus porque não estava acostumado, né? Nunca tinha viajado sozinho. E fui jogar bola em São José do Rio Preto. Eu lembro que foi uma viagem longa,
apesar de eu ser muito pequeno, assim, tipo, foi cansativo, mas foi legal, foi a primeira. Mas depois tiveram outras aí que foram já eram um pouquinho mais velhas, mas foi bem bacana. A minha acho que foi com a nossa primeira banda antes do Cine. A gente foi pro Rio de Janeiro e ficou uma semana lá. E perdido, assim, sem rumo. A gente ia tocar no fim de semana, mas a gente passou a semana inteira sem fazer nada. A gente não sabia, na verdade, o que fazer lá. Era muito grande, a gente tava meio que sozinho, perdido, só com o telefone pra falar com alguém pedindo dica do que fazer, né? Conta mais. Foi legal. Foi boa. A primeira viagem, gente, a primeira viagem que eu fiz sozinha, sem os meus pais, foi uma viagem que eu fiz pra... eu viajava direto sem meus pais, porque eu tinha um grupo de dança, de música, então eu viajava direto com eles. Foi uma vez pra São Paulo, com 7 anos de idade, eu vim participar do programa do Silvio Santos. Desculpa. E foi muito legal, e eu vim pra São Paulo direto sem meus pais. E eu me divertia muito, e eu ficava sem eles, e fazia tudo errado, e eu adorava pegar metrô e ônibus em São Paulo, porque não tinha em Penápolis. E principalmente, sabe o que eu adorava pegar aqui em São Paulo? Elevador e escada rolante, porque não tinha em Penápolis. Mas eu ia pra praia também, ia muito pra praia. Toda vez eu ia pro Play Center também, eu adorava ir no Play Center. E ia pro Ubatuba, sempre pro Ubatuba. E uma das viagens mais marcantes minhas foi pra Ubatuba com 12 anos, que eu fui com uma amiga só e fiquei sozinha no apartamento durante um mês, só aprontando. Até o prédio inteiro reclamar e a gente tem que voltar. E aí galera, beleza? Minha viagem foi pra Guaratuba com 2 amigos meus. Eu tinha 16 para 17 anos. Marcou muito minha vida porque foi minha primeira viagem assim, sem meus pais, curtindo com meus amigos. Fiquei 10 dias numa pousada de frente pro mar e foi inesquecível. Bom, a minha foi em Brotas, lá no interior de São Paulo. Tem umas cachoeiras animais lá. Foi com uma turma assim de amigos da escola e a gente foi e foi demais, me perdi no meio da floresta, vi vários ETs, chupacabra, mas foi legal. Bom, a minha viagem... antes eu sou o Max do Rory, tudo bem? A minha primeira viagem, assim, que eu fui sozinho, que eu consegui, assim, que eu achei muito louco, foi pra Espanha, que eu fui com 12 anos. Inclusive foi pra ver um cara que tá ali no fundo, ali, o Bob Burnquist, o skatista ali, que ele pra mim é o cara mais da hora do mundo, um cara muito louco. E é isso aí, foi a viagem mais louca da minha vida, a trip mais style. É isso. E assim, sou o Xande da banda Rory. Acho que é uma viagem inesquecível pra mim, que marcou muito minha adolescência. Foi na terra do meu pai, quando eu fui sem ele, pela primeira vez. Que daí eu fiquei sossegado com meus primos, a gente bagunçou até umas horas. Eu fiz umas coisas que, meu Deus do céu. Mas só alegria, foi muito bom, foi inesquecível mesmo. Daí, como a gente sempre ia todo ano com eles, então foi muito marcante que eu fui sozinho pra terra deles, foi muito legal. Primeira viagem que eu, depois assim, né, de me tornar um cara um pouco mais maduro, eu fui a trabalho a primeira vez, né, pro exterior, lá pra Miami e Orlando. Foi uma viagem demais, fui fazer uma excursão com o grupo, que foi ali que eu ganhei meu primeiro dinheirinho. Foi muito legal e eu me virei bem até. Bom, primeira viagem que eu fiz sem os meus pais, acho que foi para um acampamento da escola, que sabe quando reúne assim o colégio e a gente vai para esses acampamentos que fica vários dias lá e tal. Acho que esse foi o primeiro, inesquecível. Bom, como eu tenho banda, eu viajo bastante assim pelo Brasil e acho que o lugar que eu mais gostei, deixa eu pensar agora. Eu conheci muito lugar pelo Brasil e todos eu tenho um carinho especial, entendeu? Tanto pelas pessoas que eu conheci lá, quanto pelos lugares mesmo. Achei Salvador e Espírito Santo, Vitória, os mais bonitos que eu já fui. Bom, durante a minha fase adolescente eu viajava muito com os meus amigos, então não foi uma viagem só, foram várias que a gente fez. Como a gente morava em Porto Alegre, eu acho que algumas viagens para Santa Catarina, lá, Ferrugem, Guarda, normalmente quem mora no sul vai para Santa Catarina, Ibiraquera, tem várias viagens memoráveis dessa época, Ilha do Mel, que é no Paraná também, e eu acho que, pra falar a verdade, eu viajei muito pouco com os meus pais, eu viajei quase todas as viagens com meus amigos, mas, enfim, até hoje eu faço isso, viagens principalmente agora com a banda, com meus pais, agora eu viajo para encontrar eles lá em Porto Alegre, mas
escolher uma é difícil. Eu acho que todas essas viagens com os amigos foram memoráveis e até hoje, quando eu tenho a oportunidade, eu faço isso de novo. Viagem inesquecível, seus pais, foi verão de 98, que eu fui com meus amigos pra Praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul. E eu me lembro que eu tinha R$50 pra passar uma semana e gastei todos os R$50 no primeiro dia. Passei a semana inteira mendigo, mal, totalmente desesperado de ressaca. E foi uma viagem inesquecível, porque foi uma das primeiras cenas dos meus pais e eu passei... não sei se é bom falar isso pra galera, mas eu passei de todos os limites que eu podia e corrompi todas as regras que existiam no mundo. Foi muito bom isso. Eu não consigo lembrar de uma viagem específica, mas como a minha mãe é professora, sempre no verão nós íamos pra praia. Passava o verão todo com os pais fiscalizando. Eu lembro de algumas viagens durante o ano que os pais não iam. Então, tipo, uma expressão que a gente usa lá no sul, que é ficar com a baia liberada, era o auge, porque a gente podia levar a mulherada pra lá, aquela coisa, o máximo que a gente fazia. Fora passeiozinho do colégio, lá no comecinho, uma viagem mesmo que eu fiz sem meus pais foi pra Ilha do Mel, no Paraná, que é uma ilha, né, não tem nada a ver com mel, não vi mel lá, mas é uma ilha que, tipo, a galera que tá no primeiro ano de segundo grau, segundo ano, vai pra lá. E nossa, né, são as primeiras coisas de muitas pessoas, tipo, né, enfim, realmente quando eu peço ver livre, faço festa, faço tudo, e é uma loucura. Na época a gente surfava, então era, nossa, era triplamente louco, né, e todo mundo, cada um era apaixonado por uma guriazinha, às vezes vários apaixonados pela mesma, aí na Ilha do Mel vai rolar, entendeu? Então era muito louco, assim, as memórias que eu tenho da Ilha do Mel são muito boas, eu fui 2 vezes pra lá. A primeira viagem que eu fiz sem meus pais foi escondido, e eu não acho legal fazer as coisas escondido. Foi para Ouro Fino, Minas Gerais, com meus amigos da escola, Bruno Cury, Salvador, Berna, Felipe, e eu nem sei onde eles estão hoje, eu acho que eles estão... na verdade eu sei onde eles estão hoje, um beijo para eles, e foi muito legal, assim, foi divertido, mas podia dar problema, então, mas foi uma aventura.